Boa tarde. Na nossa aula de hoje nós vamos estudar Sistema Internacional de Unidades, né? Esse aqui é um conteúdo bastante simples, mas ele tem uma grande importância na física, né? Então vamos lá. Então tá. O Sistema Internacional de Unidades ele é um conjunto de unidades de medida estabelecida no âmbito científico para mensurar grandezas físicas, né? Mas então, qual é a sua função, né? A sua função ela é unificar uma linguagem universal de grandezas físicas, certo? Como assim? Aqui eu vou dar um exemplo bastante simples aqui. Vamos supor que um físico lá nos Estados Unidos ele calcula a distância entre a Terra e Marte. Só que lá nos Estados Unidos, né, para calcular a distância, eles usam a unidade milhas, certo? Então ele calculou, vamos suponhar que ele calculou x milhas, né? Que é a distância entre Terra e Marte. Quando ele terminou o seu trabalho científico, ele publicou um artigo. Aí um outro físico que mora aqui no Brasil vai pegar e ler este artigo. Aí ele vai ver que este cientista que publicou este artigo, ele calculou a distância entre a Terra e Marte, que deu x milhas. Porém, ele não vai ter uma comparação de distância, porque aqui no Brasil, para calcular a distância, a gente usa a unidade quilômetro, né? Ou seja, nesse caso, teve um desencontro de dados, porque são unidades de medidas diferentes, né? Então, para que isso não ocorra, o Sistema Internacional de Unidades ele vai unificar uma linguagem universal de grandezas físicas, né? Para que não ocorra esse desencontro de dados quando um cientista ou um pesquisador for fazer um trabalho acadêmico, certo? Então aqui eu botei umas unidades de medidas que cada país usa, né? Que, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né, para calcular a distância, eles usam milhas, né? Para calcular a temperatura, Fahrenheit, e para calcular a velocidade, eles usam milhas por hora. Já aqui no Brasil, para calcular a distância, a gente usa quilômetro. Para calcular a temperatura, a gente usa Celsius. E para mensurar a velocidade de algum corpo, né, a gente usa quilômetro por hora. Né? Já no sistema internacional, né, quando a gente for fazer um trabalho, ou até então, quando a gente for fazer exercício de física, quando for para calcular a distância, nós vamos calcular em metros. Quando for calcular tempo, segundos. Velocidade, metros por segundo. Temperatura, Kelvin. Massa, quilograma. Corrente elétrica, ampere. E intensidade luminosa, candela. Né? Aqui são alguns exemplos de unidade que é usada no sistema internacional. Claro, tem muitos mais outros exemplos, mas hoje nós vamos ficar só com esses exemplos, né? Então, por hoje é só. Como eu tinha dito anteriormente, essa aula de hoje é uma aula simples, mas que ela é de suma importância, né, para que nós possamos prosseguir no mundo da física. Muito obrigado e até a próxima aula.